Então vamos ler juntos aqui o que é que a bodeguinha faz, tá? A bodega, ela trabalha o conceito de filas. Só que são duas formas de você pensar uma fila. Tanto você vai ter as pessoas no caixa, e o caixa, os caixas, eles representam um vetor, um array, onde cada posição pode ter ou não ter uma pessoa, tudo bem? E uma fila de espera, não sei se vocês viram, mas tem um esqueletinho aqui no final, tá? Eu levei um semestre para achar esse esqueleto. Eu não tinha visto ele nas primeiras vezes que eu fiz a atividade. Oi. Array, vetor, lista, tudo o mesmo conceito. Tá? Então, a gente teria duas filas, duas listas, dois arrays. Um que seriam os caixas e outro que seriam as pessoas na fila de espera. Só que a forma de pensar eles dois é muito diferente. Porque enquanto os caixas eles têm um tamanho fixo, vamos imaginar que você tem aqui 3 caixas. Então você poderia imaginar um array de 3 posições, onde em cada uma dessas posições você pode ter ou não uma pessoa. Então eu tenho uma pessoa aqui no primeiro, não tenho nenhum no segundo e tenho uma pessoa no terceiro. Tenho 3 pessoas. Os caixas, eles não mudam de tamanho. Então são sempre 3 caixas. O que é que vai mudar? Se tem ou não tem alguém no caixa. Quando sai a pessoa do caixa, a fila de caixas, né? Os caixas não diminuem de tamanho. Está saindo a pessoa e não o atendente. Coerente? Concorda? Tudo bem? Então eu preciso de uma forma, por exemplo, de representar que eu tenho 3 locais onde eu posso colocar uma pessoa e eu preciso de uma forma de dizer se essa pessoa está ou não está nesse lugar. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o vetor de caixas, ele é um array. E esse array, ele é um array de quê? É um array de pessoa ou de nulo. Porque cada um desses lugares, ele pode estar guardando uma pessoa ou pode não estar guardando ninguém. É a extrapolação do que a gente viu na motoca e na lapiseira. A diferença é que na motoca e na lapiseira só podia ter uma pessoa. Aqui não, aqui você pode ter alguém nesse lugar, você pode ter uma pessoa aqui nesse lugar e pode estar com os outros 2 lugares sem ninguém. Então, nos outros 2 lugares eu teria o quê? Nulo e nulo. Então, conforme as pessoas entram e saem dos caixas, a quantidade de caixas, o tamanho do vetor não aumenta nem diminui. Eu não vou estar fazendo a operação de push para adicionar ou de pop para retirar. Como é que eu adiciono uma pessoa na posição 1 do caixa? Seria fazendo caixas na posição 1, recebe essa pessoa. Como é que eu tiro a pessoa da posição 1 do caixa? Mesma coisa que a gente fez lá na motoca. Caixas na posição 1 igual a nulo. Então aqui eu estou colocando uma pessoa, aqui eu estou tirando uma pessoa. Eu não estou adicionando via push, colocando como se tivesse... Se eu fizesse um push, era como se eu pegasse a pessoa e adicionasse uma posição a mais no vetor. Não estou criando um caixa novo. Não estou colocando agora 4 caixas. O tamanho é fixo. O que eu estou fazendo é modificando o valor do caixa. Tudo bem? Ok? Dúvida, você pergunta. Só que para a fila de espera, esse comportamento ele é diferente. Porque na fila de espera, a fila começa vazia, porque não tem ninguém na fila de espera, o vetor está vazio. E conforme chega uma pessoa dentro, o que acontece? Eu adiciono ela no final da fila. Então, se não tem ninguém e eu adiciono o José, então, na verdade, o que eu estou fazendo é um push. Eu estou pegando o vetor que não tinha ninguém e estou colocando alguém dentro do vetor. Então, a minha operação de push cria um espaço que eu vou lá e coloco o José na fila. Se chegar agora a Maria, o que é que eu faço? Aí eu dou um push. O push vai criar um novo espaço
e vai colocar quem? Maria. Se chega o João agora no final da fila, o que é que eu faço? Eu dou um push. O push vai expandir o espaço do meu vetor, criar um novo espaço e colocar o João. Se por acaso o caixa 0 chama alguém, quem é que tem que sair? Quem foi que chegou primeiro na fila? Quem chegou primeiro na fila? O José. Então, o que significaria colocar o José no caixa 0? Significa dizer que o caixa, na posição 0, recebe quem? Caixa na posição 0 recebe quem? Quem é que está na frente da fila? Seria a nossa lista de espera, na verdade, na posição 0. Só que na hora que o José vai para o caixa, ele continua na fila de espera? Não, tem que tirar ele de lá de alguma forma, não é verdade? Então, como é que eu tiro o elemento que está na frente de uma fila, de um vetor em TypeScript? Seria espera ponto shift, né? Shift. Shift remove o elemento da frente e pop remove o elemento de trás. O push insere o elemento no final da fila. Então, por exemplo, chegar uma pessoa nova na fila seria fazer espera.push de, por exemplo, uma nova pessoa. Quando eu faço isso, eu estou colocando ele no final da fila. O push joga no final da fila. E o shift retira do começo da fila. No primeiro elemento só. Adicionar no começo da fila seria o unshift. Então, se ao invés de adicionar no final, a pessoa, por exemplo, vai, chega lá no caixa, o caixa diz, não lhe chamei não. Aí você, perdão. Aí volta para o começo. Aí seria uma operação de unshift. Unshift é um push front, é eu colocar no começo da fila. Por que essa atividade é importante? Porque a gente vai estar lidando com duas formas de pensar a fila. Oi. Tudo bem? Mas, por exemplo, imagina se você quer colocar alguém antes do José, chega a prioridade. Chega o Elias, que tem 90 anos. O Elias não vai para o final da fila, né? O Elias tem que ser colocado na frente da fila. Se o push insere no final, como é que eu inseriria no começo o pop do Elias, que chegou, que tem 97 anos? Seria o unshift, que esse eu colocaria ele na frente de todo mundo. Tá, o shift remove o cara da frente. O unshift coloca. Por exemplo, tá certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui em código para a gente. Já. 037. 037, bodega. Só o draft que deve estar errado. É porque a bodega não tem TypeScript ainda. A gente pode fazer ela agora. Tá? Então, vamos olhar o diagrama. É legal que a gente vai poder olhar o diagrama e fazendo os nossos conceitos, tá? Então, o que é que o diagrama define? Ó? Eu tenho uma pessoa que tem um nome. Então, a gente vai lá e vamos fazer igualzinho o diagrama. Colocar aqui assim. Porque corta a imagem, né? Então, eu vou tentar compactar aqui o máximo possível. Pronto, está aparecendo um pouquinho menos. Ok. Então, pronto. O que é que eu tenho que criar agora? Uma classe pessoa. Tudo bem? O tema ficar escuro ou vocês preferem que coloque claro? Tudo bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que criar é uma pessoa. Então, eu vou lá, classe, pessoa. Beleza. Minha pessoa... Deixa eu habilitar o Copilot aqui.
Minha pessoa tem um nome que é uma string. Vocês estão vendo vermelhinho? O que é que significa esse vermelhinho bem aqui? Que é o quê? Privado. Então, eu tenho um private nome, que é uma string. Beleza. Tem um construtor que recebe o nome. Então, constructor vai receber um nome string e vai fazer a atribuição. This.nome recebe nome. Ok. Aí eu tenho só um toString que retorna só o nome mesmo. Então, public... Não precisaria colocar, mas eu vou colocar, tá? Public toString que retorna uma string e aí eu retorno this.nome. Agora eu estou precisando de um get e de um set. Mesmo que eu não vá usar, eu vou fazer. Public get nome vai retornar uma string que vai retornar o this.nome. E public set nome recebe um valor, que é um string, e faz a atribuição. This.nome recebe value. Ok, nossa pessoa está pronta. Essa é uma casca, não tem nada aqui de interessante. Só mesmo para eu ter um objeto para criar com new, ao invés de ficar trabalhando com vetor de inteiros. Tudo bem? Para a gente lembrar que a pessoa que vai entrar dentro da lista, ela tem que ser criada. Não. Então vamos nós. Pessoa criada, vamos para o mercantil. Tá aqui o meu mercantil. Ok. Beleza. Então, meu mercantil, ele tem caixas. Vou criar aqui a classe mercantil. E ele tem os caixas. Caixas, que também é privado. Então, private caixas. E caixas é de que tipo? É uma lista, né? Um array. Só que não é apenas um array de pessoa. É um array de quê? De pessoa ou nulo. Então, cada posição desse array pode ser uma pessoa, pode ser nulo. Na forma que a motoca tinha uma pessoa e a lapiseira tinha um grafite. Eu entendi que pode ser só nulo, mas não entendi por que pode ser nulo. Porque nos caixas, como é que você representa que o caixa está vazio? Ah, sim. Para a próxima pessoa pegar o lugar. Exato. Você representa que o caixa, que aquela posição está vazia, colocando nulo lá. Da mesma forma, como é que você representava que a ponta não tinha um grafite? Colocando nulo naquele lugar. Se você fizesse isso, era como se você dissesse que obrigatoriamente sempre tem uma pessoa nessa posição. Na fila de espera, se a fila tem tamanho 5, são 5 pessoas. Você sabe disso. Mas o caixa ter tamanho 5 não significa que são 5 pessoas. Significa que suporta 5 pessoas em cada uma das posições. Tudo bem? Conceitualmente estamos indo bem? Por isso que isso daqui precisa ser pessoa ou nulo. Porém, a fila de espera, ela não tem Ela não tem isso. A fila de espera é um array de pessoa. Não tem sentido ter um buraco na fila de espera, né? Não faz sentido. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é só o mercantil e o toString. A gente vai em camadas. Então, para fazer o mercantil... Oi. Pode parecer uma pergunta meio turva, mas... Não. Se é uma pergunta... É porque, tipo... É porque não pode existir o caso da fila de espera não ter nenhuma pessoa? Pode. Então por que não teria um nulo nesse caso? Não, é diferente, ó. O caixas, se você diz que ele tem tamanho 2, existem 2 posições na lista caixas. Só que cada uma dessas posições pode ser uma pessoa ou nulo. Mas quando você diz que a fila de espera é 0, não tem nada nela, não tem nenhum valor nela. É como você pensar assim, ó. Criar a fila, tá bom? É como, por exemplo, criar os caixas. É como você pensar no ônibus. O ônibus tem cadeiras, mas não necessariamente as cadeiras têm pessoas. Então, o ônibus seria uma situação onde é uma fila de pessoa ou nulo. Cada cadeira pode ter ou não uma pessoa. Mas a fila de espera é como a fila daqui para entrar no ônibus.
Não tem sentido ter uma posição não nula, porque sempre vai ter alguém que vai chegar junto na fila. A fila ser 0 significa que o vetor está vazio. Ele não tem auxílio. Entendi. Tá. Entendeu? Por exemplo, Passa. o que significa dizer que des.caixas recebe nulo? Isso daqui sequer faz sentido? Não, porque caixas não pode ser nulo. Caixas tem que ser um array. Então, quando você está tentando atribuir para caixas nulo, ele não vai aceitar. Caixas obrigatoriamente tem que ser um array. Você está criando um array aqui. Espera também é um array. Espera é um array. Como é que eu coloco agora? Porque o construtor, ó, só cuidado com isso daqui, tá? No ML, o construtor ele tem o mesmo nome do método, estão vendo? Ó? Mercantil, mercantil. Isso daqui, que é o mesmo nome do método, é o construtor. Porque assim na maioria das linguagens, C++, Java, entendeu? O construtor ele tem o mesmo nome. Em algumas outras não, como por exemplo TypeScript ou JavaScript, você usa o termo constructor. Em Python você usaria o init, mas no ML a marcação é assim. O mesmo nome é o construtor. Oi. Maior e menor. Perdão? Ó, a classe Isso daqui? Isso daqui é a marcação de tipo. Então, por exemplo, pode ser número. porque assim, ó, o que é que você tem? O objeto é array, entendeu? É um array de quê? Você diz esse de quê colocando entre as patinhas do caranguejo. Entendeu? É um array de quê? É um array de pessoa. Você teria uma outra forma de dizer isso se você dissesse assim, ó. É uma pessoa, uma lista de pessoas, entendeu? Só que com essa notação, você só pode definir um tipo, você não pode definir mais de um, então você é obrigado a usar essa de cima. Entendeu? Eu poderia escrever aqui numa boa que era uma pessoa assim. São duas formas de escrever a mesma coisa. Não, porque a forma como você diz de que é o tipo. Isso aqui não tem que ser assim. Por exemplo, se eu criasse... E é porque isso é para todas as linguagens, tá? Por exemplo, se você está em C++ e vai criar uma lista de inteiros, você cria uma lista de inteiros. Tá vendo? A sintaxe seria essa. Se você quisesse criar uma lista de texto, seria uma lista de string. Exatamente. Estou dando aqui o exemplo de outras linguagens, entendeu? Na Motoca não precisava, porque na Motoca era um tipo só. Mas é porque era só uma coisa, não era uma lista. Entendeu? Na Motoca não era uma lista de casos, era só uma pessoa. Então, no caso da Motoca, era só assim, ou pessoa ou nulo. Só que agora são vários. Então, eu tenho que colocar isso dentro de um array. Se torna um array de pessoa ou nulo. Cada posição é pessoa ou nulo. E aqui seria um array de pessoa. Nesse caso daqui, como só é um tipo, a gente poderia também escrever assim. É a mesma coisa. Só que no caso de cima são dois tipos. Então eu sou obrigado a usar a notação das patinhas. Mas vamos lá. A fila das pessoas que vai estar esperando para poder entrar nos caixas. Então, a primeira coisa é criar as listas. Porque se você não criar as listas, você não pode colocar ninguém dentro. Ok? Primeira coisa é criar as listas. Primeiro você tem que ter a lista para depois colocar alguém dentro da lista. Se você tentasse fazer isso, ó, antes de criar a lista, espera.push, ele ia avisar, ei, isso daqui é undefined, você não pode dar um push numa lista que nem existe. Então, antes de utilizar, você tem que criar. Seria quem está no
ele passa o seu produto e a espera seria. Exatamente. O caixa guarda as pessoas que estão sendo atendidas e guarda as pessoas que estão esperando atendimento. Entendeu? Seria muito mais assim, Como? Fila de espera, pode ser o nome que você quiser. O nome não faz diferença, não. Tudo bem. Fila de espera. Ok, vamos lá. Só que vocês lembram que o caixas ele é de um tamanho fixo? Tudo bem? O meu construtor ele passa a quantidade de caixas. Quantos caixas tem no meu banco? Que a quantidade vai permanecer até o final. Então eu vou receber aqui quantidade de caixas. Atualmente, na linha 26 eu tenho quantos caixas? Qual é o tamanho do vetor de caixas atualmente na linha 26? Tá zerado, na verdade, não tem nenhum caixa. Por quê? Porque o tamanho da minha lista de caixas é zero. Que eu acabei de criar, não tem nada dentro. Como é que eu faço para representar que eu vou ter quantidade de caixas? O que é que significa um caixa vazio? É que existe aquela posição, mas o valor daquela posição é o quê? Nulo. Então, para criar os caixas, eu vou ter que inserir vários nulos dentro do vetor. Se são 5 caixas, o que é que eu vou fazer? Inserir 5 nulos. Então, eu teria 5 objetos, 5 espaços no meu vetor, mas todos esses espaços teriam um valor nulo. O valor nulo ele é conceitualmente estranho. É que nem o valor zero. Ei, me dá aí 0 bananas. Não faz sentido, mas é um número, ele é um valor válido para representar a ausência. O valor nulo é um valor válido para representar que não existe um objeto naquele lugar. Exato. Só que isso só vai acontecer nos caixas. Tudo bem? Então agora eu tenho que inserir vários valores nulos dentro dos caixas. Eu posso fazer isso com laço. For. Aqui? Precisa. Que estava no final da tela, eu não vi. Obrigado. Mais de um caixa. Tá pegando quanto espera e alternando. Você vai colocar no caixa que estiver livre, no caso. Se tiver livre, a pessoa vai. Oi. A pessoa vai gravando. Tá aqui, ó. REC aqui em cima. O REC fica bem ali na pontinha, ó. Quase não dá pra ver, tá vendo ali azulzinho? Então vamos lá, eu tenho que criar os caixas. Eu vou pegar um monte de nulos e socar dentro dos caixas da fila, porque aí vai criar o espaço cheio de espaços vazios. Vamos fazer aqui um laço, ó. I começando em 0, I menor do que quantidade de caixas, I mais. E eu vou fazer o quê? Des.caixas, como é que eu insiro no final para criar um espaço a mais? Push. E o que é que eu vou dar um push para dentro desse caixa? Nulo. Vou inserir vários nadas dentro do caixa. E cada vez que eu passo um push, ele aumenta de tamanho em 1. Então, se eu quero criar 5 caixas, esse for vai executar 5 vezes, fazer um push, adicionou nulo. Push. No final, eu tenho 5 nulos. 5 espaços com valor nulo. Bora fazer o toString agora do meu mercantil. Public toString que retorna uma string. Então eu vou só retornar des.caixas, fazer assim, retornar caixas mais des.caixas mais /n mais espera.
mais des ponto espera. Aí vamos ver como é que vai ficar a nossa visualização. Fila de espera. Valeu. Então agora vamos criar e vamos mandar mostrar. Vou criar aqui um mercantil. Só para não perder o hábito, vou criar uma função que vai ser a minha main. E já vou chamar ela aqui embaixo. Para a gente colocar o código dentro da main, tá? Então eu vou criar um mercantil com 3 caixas. Ok? Vou guardar isso na variável merc. Por que ele está reclamando? Eu esqueci o quê? New. Para criar, tem que ter o new. E agora eu vou imprimir. Console.log mercantil. Fazer isso assim para chamar o toString. tsnode solver.ts. Cadê nosso mercantil? Ué, por que não está mostrando nada, rapaz? Tá mostrando, 2 espaçozinhos, porque tem. Cadê? Tem 2 coisas aqui, né? Tem alguma coisa. Vamos melhorar essa visualização aqui dos caixas. Então, vou fazer aqui um join. Vou botar aqui uma chave, um colchete antes e um colchete depois. Aí eu vou fazer, cada caixa desses pode ser uma pessoa ou nulo, não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um map aqui. Vocês lembram o que é que o map faz? O que é que o map faz no vetor? Pega uma função, aplica em cada um dos elementos e gera alguma outra coisa. Então a minha função vai ser o seguinte, seja um elemento desse vetor. Aí eu vou perguntar, esse elemento é igual a nulo? Se for nulo, eu vou transformar isso daqui em vazio, na palavra vazio. Se não for nulo, eu vou pegar esse cara e transformar na string dele, do toString. Bora lá. Repetir, tá? Ó, tá vendo que eu tenho todos os caixas. O caixa tem vários nulos. Então agora eu vou fazer uma função para transformar desse objeto, que pode ser nulo, para um texto. Aí a minha função é, para cada elemento, eu vou fazer o seguinte código. Se esse elemento for nulo, qual é a string que eu vou deixar? Vazio. Se não for nulo, é porque é uma pessoa. Eu vou deixar, por exemplo, x.toString, ou então 2 pontos.x. Vamos testar agora. Vazio, vazio. Vazio, vazio, vazio. 3 pessoas. Por quê? Porque eu estou fazendo a invocação. Se tem alguém, mostra a pessoa. Se não tem, mostra vazio. Então agora eu tenho 3 caixas que não tem ninguém. Vou fazer assim, botar uns trisquinhos aqui para ficar melhor. Não tem ninguém. Não. Se eu criar um vetor com 5 caixas, ao invés de 3 eu criar um com 5, o que é para aparecer? 5 espaços. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E a minha lista de espera tá vazia. Bora criar alguém, bora adicionar a gente na fila de espera. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de jogar para os caixas é chegar no banco. Então, vamos ver qual é o método aqui que adiciona na fila de espera. É o método chegar. O que é que o método chegar faz? Adiciona um cliente na fila de espera, ele recebe uma pessoa. Então, o meu método chegar, public, chegar, recebe uma pessoa. Onde é que eu vou botar essa pessoa? Des.espera. Eu boto ela na frente da fila ou no fundo da fila? No fundo da fila. Então, seria um push. Vou adicionar essa pessoa. Então, por exemplo,
Criei o mercantil, aí agora eu posso fazer mercantil, ponto. Chegar, quem foi que chegou? Como é que eu crio a Maria e passo aqui? É só passar assim, Maria? 1000 pessoa, porque chegar espera uma pessoa, então eu tenho que criar a pessoa, tá vendo? Já tá distinto já. 1000 pessoa, Maria. Aí agora eu vou adicionar também chegar 1000 pessoa Joana. É só porque tem que ter 5 letras para poder ficar bonitinho na fila. Mercantil, ponto. Chegar 1000 pessoa Paulo. Paula. Boa. Pronto, agora quando eu mandar mostrar, é para ter 5 pessoas na fila. 3 pessoas. Maria chegou primeiro, Joana chegou depois e a Paula chegou por último. Tudo bem? Não é nessa ordem? Maria, Joana e Paula? Maria, Joana e Paula. Se ao invés de fazer o push, eu tivesse feito o unshift, qual seria o resultado aqui embaixo? Seria o inverso. O inverso, porque eles estão entrando sempre na frente. Então a Maria teria ficado lá pro final, a Joana teria ficado no meio de qualquer forma e a Paula teria ficado na última posição, né? Na primeira posição, no caso. Tá vendo? Então a Maria foi lá para a pontinha. Só que eu não quero isso, eu quero colocar realmente no final da fila de espera. Ok, então pronto, a gente já está conseguindo alimentar a fila de espera. O que é quem tem que fazer agora? Chamar no caixa. O quê? Porque se colocou o nome, só vai enviar a visualização. Como assim os É nomes? normalmente, tipo, as pessoas. Sim. Sim, é porque aqui é primeiro para vocês entenderem o conceito. Porque, por exemplo, depois a gente poderia fazer os testes automaticamente. Nosso objetivo agora é entender, e é mais fácil entender quando você está manipulando livremente, fazendo o processo todo. A pessoa, ela ia gerar um nome. Uhum. Mas assim, quando vocês estiverem interagindo com a coisa pela primeira vez, a sugestão é que vocês interajam livremente, construam tudo. Por exemplo, é legal usar o Replit, é legal ter os testes, mas se você sempre depende de ter um esqueleto, de estar com tudo montado, se você não tem a capacidade de, por exemplo, o que a gente fez aqui, criar a classe, adicionar os atributos, fazer os gets, então está com uma lacuna de conhecimento. E é uma lacuna que causa insegurança. Então, a ideia disso é que economize tempo, porque quando você já sabe, fazer tudo é um saco. Entendeu? Entenda, tem que fazer todo esse enchimento é uma perda de tempo. Agora, quando você está aprendendo, manipular tudo e construir é muito útil. Então, pronto, então assim, começa, faz do zero, bota para rodar como a gente está fazendo. Depois que está funcionando, beleza, aí você vai lá e pega os métodos e adapta e faz passar nos testes. Mas essa confiança de, beleza, eu entendo o que está acontecendo, ela vem da manipulação. Né? E quando você já está na estrutura toda engessada, você se sente um pouco desconfortável, você sempre tem medo de mexer alguma coisa e quebrar tudo. Então, assim, é ruim, entendeu? Então, assim, por isso que eu reforço muito o processo de aprendizado. Aprender a estudar programação é mais importante do que eu sei ou eu não sei. É aprender a aprender. Chamar, bora ver o diagrama. Chamar recebe o quê? Recebe um índice. Ó, tá vendo aqui, ó? Chamar recebe um índice. Então eu tenho que saber se o índice é válido, se o caixa está vazio, se tem alguém na lista de espera, mas supondo que tudo isso dê certo, o que é que o chamar faz? Move o primeiro da fila de espera para o caixa nessa posição. Que nem quando você está lá esperando e aparece 7, eu vou para o caixa 7. Entendeu? Então o chamar é justamente isso. Para onde o cara que está na ponta da fila de espera tem que ir. Então eu preciso de uma posição, um índice. Então, lembra, primeiro
faz imaginando que tudo vai dar certo. Depois você coloca as restrições. Porque senão você está fazendo um monte de restrição para coisa que você nem sabe se vai funcionar. Então, a primeira coisa, supondo que tudo seja perfeito, o índice existe, tem gente lá, tá vazio, tem gente na fila de espera, como é que eu faço para tirar a pessoa que está na frente da fila e colocar dentro do caixa? Number não, é bullying. Que a gente fez no comecinho da aula. Mas por que tá dando errado? É porque eu não estou retornando nada, eu estou dizendo que vou retornar um booleano. Aí ele está reclamando. Cadê? Você não está dizendo para retornar? Cadê o retorno? Vamos lá, o que é que eu escrevo? Eu tenho que tirar o cara que está na frente da fila de espera e colocar esse cara no caixa dessa posição. Desse ponto. Não, imagina que o caixa já está vazio. Como é que eu coloco o cara nessa posição? Seria caixas nessa posição, índice, recebe quem? A lista de espera na posição 0. Só que o cara vai continuar na lista de espera se eu não retirar ele de lá, né? Então eu tenho que tirar ele de lá. Como é que eu tiro? Shift. Assim, isso vai mudar de linguagem para linguagem, mas no C++, no TypeScript, o Shift já retira e devolve. O Shift faz essas duas coisas. Ele não só retira, ele retira e ele devolve a pessoa que ele retirou. Então, nesse caso, a gente poderia utilizar já o Shift de cara aqui. Porque o Shift já não retira e coloca. Não é verdade? Só que o que é que ele está dizendo aqui? Ei, o Shift vai retornar a pessoa ou em que caso o Shift retorna undefined? Não. Em que caso ele não conseguiria me retornar o primeiro objeto? Bora lá, pensa. Em que caso o método não conseguiria me retornar o primeiro objeto da fila? O vetor tivesse vazio. Então aqui ele já está dizendo, olha, se o vetor estiver vazio, eu não tenho como te retornar uma pessoa. O que é que eu vou retornar? Undefined. E ele já está te dizendo isso. Vai ser tudo bem. Então eu vou fazer assim, porque aí assim ele não reclama. Tudo bem, então bora lá. Aqui eu vou retornar true de qualquer forma, tá? Return true. Então bora aqui para os nossos testes. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Chegou a Maria, a Joana e a Paula. Eu vou chamar mercantil, ponto, chamar. Vou chamar na posição 4. Então, quem é que tem que ir para a posição 4? Maria. E depois eu vou chamar na posição 0. Então, é para ir a Maria para uma ponta e a Joana para outra ponta. E a Paula é para ficar esperando na fila. Combinado? Tá. Sucesso? Tá. Beleza, né? Tá funcionando. Agora tem um monte de coisa que pode dar errado aqui. Por exemplo, se eu chamar de novo no 0, vai aparecer. O que é que vai acontecer? Vai ficar uma em cima da outra. Eu perdi a Joana. Perdi a Joana. Por quê? Porque no canto que estava a Joana, eu joguei a Paula lá. A Joana se perdeu, né? Raptada. Então, isso é uma coisa que vou ter que consertar, no caso, né? Não posso jogar uma pessoa em cima da outra. Outra coisa que pode dar errado e se eu continuar chamando, mesmo quando não tiver ninguém na fila, o que vai acontecer? Vai dar undefined. Ó, vou chamar, a fila está vazia e eu vou chamar para a posição 1. Sei lá o que foi que deu. Não deu mesmo.
Eu acho que foi bem aqui, ó. Ele jogou nulo. Ele jogou undefined lá. Ele jogou undefined lá. Lembra que lá estava undefined? Eu não joguei undefined lá. Aí o que acontece? Aqui eu estou perguntando, é nulo? Não. Então ele tenta chamar o toString, só que o toString não existe, porque x é nulo. Aí ele acabou de estourar bem aqui. Eu não consigo fazer o toString de um objeto nulo. Então por isso que eu normalmente prefiro esse formato aqui, ó. Mais x. Porque quando é nulo, ele vai aparecer pra gente agora. Quem é que foi para lá? Undefined. Ou seja, outro erro. Tá, então qual foi o primeiro erro que a gente tem que verificar agora? Para não colocar a pessoa em cima da outra. Segundo, se tem alguém na fila de espera, que eu não posso tirar alguém que não existe. E o terceiro erro, eu posso, sei lá, chamar na posição, aparece lá a posição 20, Davi Sena, vá para o caixa 20, mas só tem de 1 a 5. Eu vou lá para baixo da égua e que daí eu chego lá, eu falo, para ser atendido hoje. Entendeu? Então a gente tem que lidar aqui com esses 3 erros, mas perceba, primeiro, nosso objetivo é fazer o comportamento esperado, imaginando que tudo está funcionando correto. Então, é melhor você fazer o comportamento correto, imaginando que tudo dá certo, e depois você começa a tratar as exceções. Porque senão você fica no vácuo. Imagina aí que se você tem 10 coisas para tratar, você faz os 10 casos de tratamento e no final não consegue fazer o comportamento esperado. Não adianta de nada. Tá? Ou seja, agora eu sei que está funcionando e eu tenho que trabalhar caso a caso. Vamos lá. Primeira coisa, não posso colocar uma pessoa em cima da outra. Como é que eu faço para impedir isso? Eu vou testar se já tem a pessoa onde. Lembra, quando você tinha a lapiseira, você olhava se tipo era igual a nulo. Só que agora você não tem um canto só, você tem os locais dentro do vetor, né? Então qual seria o seu teste? Quem é que eu quero testar se é igual a nulo? Não é índice, se é um número, é 5, 3, 2, 4. Qual é a posição? Onde é que eu coloco? Nulo ou a pessoa? Como é que eu acesso? Não, quase. Bora. Ó, onde foi que você botou a pessoa, meu filho? Esse.caixas.índice. Foi aqui? Foi. Então, quem é que você tem que testar se é nulo? Esse.caixas.índice. É aqui que tá a pessoa. Se isso daqui for nulo, não. Primeiro, procura o erro. O erro é quando é o quê? Quando é nulo ou quando é diferente de nulo? Diferente. Diferente de nulo significa que tem alguém. Se tem alguém, então vai dar erro. Então, se tem alguém, console.log caixa ocupado. E aí não pode esquecer de dar o return. Só que agora eu dou o return falso, porque não deu certo. Então, uma coisa já consegui tratar, que foi o quê? No caso aqui, o caixa estava ocupado, né? Não consegui colocar a criatura lá. Próximo erro. Eu não posso colocar se a fila estiver vazia. Como é que eu faço para testar se a fila está vazia? Exato. Se des ponto, fila de espera, ponto. Como é que eu vejo o tamanho? Length. Se o tamanho for igual a 0, não tem quem chamar, então não faço nada. Console.log falhou porque a fila está vazia. E aí eu não posso esquecer de dar o return, porque senão meu método continua. Porque length é um número. Número você compara com 0. Entendeu? Um objeto, uma pessoa, um grafite, uma moto, seria nulo. Você não tem como se perguntar, pessoa é igual a 0?
Não faz sentido, entendeu? Pessoa é igual vazio? Não, também não faz sentido. Então aqui eu já resolvi dois problemas. Nem consigo colocar a Paula, nem consigo chamar na fila vazia. Agora eu tenho que resolver o último problema, que é colocar ele numa posição que não existe, né? Como é que eu testo se existe ou não existe? Como é que, vamos lá, procuro o erro. Como é que eu sei que ele não existe? Descaixas índice. Não, se você acessar o índice, você já está subentendendo que ele existe. Exato, você vai comparar com o todo, né? Quais os índices são inválidos? Entendi, tá. Se o índice for menor do que zero, ele não existe. Ou se o índice for maior ou igual, porque o igual também não existe, né? A caixas.length. Se isso acontecer, então console.log índice inválido. Agora vamos lá. Olha a ordem do que você está testando. Tem necessidade ou é mais interessante que alguns testes venham antes de outros? Por exemplo, lembra do caso da moto? Antes de verificar se a pessoa da moto tinha menos de 10 anos, eu tinha que testar se tinha uma pessoa na moto. Porque eu não poderia olhar a idade de uma pessoa que nem existe. Nesse caso, a ordem é adequada ou seria melhor trocar a ordem? Não faz sentido eu verificar se essa posição aqui é nulo antes de verificar se a posição existe. Então, verificar se a posição existe viria antes dos outros. Segura o Alt, seleciona as linhas que você quer, você segura o Alt, pode colocar para baixo e para cima. Funciona em qualquer IDE. Replit, VS Code, Eclipse, editor de texto, Moodle, funciona em tudo. Tá. Beleza. Dessas duas aqui, faz sentido alguma ser antes? Acho que a fila tem que ver primeiro a fila. Porque eu nem preciso testar se é nulo, se a fila está vazia, né? Se a fila está vazia, eu não preciso verificar se tem alguém no caixa para saber se eu vou colocar um em cima da outra. Na verdade, esses dois aqui, eles poderiam vir em qualquer ordem, né? Não ia fazer diferença aqui, não. Ok, tudo bem. Então, supondo que o índice é válido, que tem alguém e que está vazio, aí sim eu posso colocar a pessoa dentro do vetor. Vamos só relembrar de uma coisa aqui, tá? Lembra disso daqui que a gente fez? O que é que ele está reclamando? Ei, o shift pode retornar undefined se a fila estiver vazia. Só que você já verificou se a fila está vazia, concorda? Sim. Então aqui você tem certeza que a fila tem alguém. Então você poderia forçar dizendo, ei, eu tenho certeza que a minha fila tem alguém. Você faz isso usando o exclamação. Então exclamação te garante que isso daqui não é undefined. Só tem mais um erro nessa função. Eu vou deixar vocês procurando de olho enquanto eu vou pegar água para mim, tudo bem? Procura aqui na função. Exatamente isso, ele sabe que você. Ele, no caso, teria que retornar falso ali na primeira condição, não? Porque ele tá pedindo para receber um número.
Esse cachorro fez a pergunta. Vai pegar a posição daqui lá e colocar no caixa. É a casa onde está certo. A partir de uns casos está errado. E o último caso está certo. Não, porque já deixou todos os casos. Não, acho que deixou todos os casos. O último é o caso que está certo. Era só isso. Mas acharam rápido ou não? Ainda que o rato só tem impressão, será que é outra coisa? Então, O fato de vocês terem achado rápido significa que vocês estão pegando os macetes, rapaz. Tu acha que vocês não percebem não que vocês estão pegando os macetes já? Não, eu esqueci sem querer. Eu esqueci. Ele percebeu depois assim, não, vou deixar para ele pra ver se. Eu percebi, eu esqueci sem querer, porque todo mundo esquece, se perde e tal. A questão não é se você vai errar, é se você já tem a maturidade para enxergar os erros sem levar horas para isso, entendeu? Porque errar e esquecer, vai acontecer de rodo, entendeu? Mas quando a gente começa a cometer muitas vezes os mesmos erros, tá, o olho bate e você, tá faltando alguma coisa aqui. Entendeu? E essa diversão. Beleza. Fizemos o primeiro método, chamar. Chamar tá sucesso. Vamos fazer agora o finalizar, que é quando a pessoa termina o atendimento no caixa e pega o beco. Então vamos aqui, ó. Finalizar. Coloca, né, o caixa como vazio. Ou seja, volta a informar que naquele caixa não tem ninguém. Tá certo? Então vamos lá. Public. Finalizar atendimento, precisa de um índice e retorna se deu certo finalizar o atendimento. Não, tá, vou retornar true aqui só para deixar de me reclamar. Vamos lá, o que seria a ação que finaliza o atendimento? Sem mais, sem pensar em testes, erros, em nada disso. Só fazendo a ação. Esquece teste, esquece erro. Imaginando que tudo tá ok. Como é que eu finalizo o atendimento? Faço caixa voltar a ser vazio? Perfeito. Então, desse ponto, caixas na posição índice recebe nulo. Então, bora lá. Então, isso daqui tudo. Vamos testar aqui. Chamar na posição 4, chamar na posição 1, chamar na posição 2. A gente nem testou o caixa vazio, né? Chamar na posição 3. Só para ele dar o erro de fila vazia. Beleza. Ok. Então agora a gente vai finalizar o atendimento. Vou fazer mercantil, ponto, finalizar. Vou mandar a Maria para casa. Então Maria foi para o caixa 4. Ok, e também vou finalizar o atendimento da Joana. Joana foi para o caixa, não, da Paula. Paula foi para o caixa 2. Então, quando eu rodar, só é para ter a Joana no caixa 1. Ok, só tem a Joana no caixa 1. Quais os erros que podem acontecer aqui? Você pede para finalizar, talvez já não tem como finalizar mais. não tem alguém pra sair. Porque não tem alguém para sair. Não tem ninguém, seria o primeiro caso, né? Você não pode finalizar o atendimento quando não tem ninguém. E segundo, seria só o caso do índice não existir também, que nesse caso aqui. Então eu vou aproveitar e copiar isso daqui para cá. Então, e ver o caso de quando não tem ninguém, né? Como é que eu vejo se não tem ninguém? Ponto. Caixas, seta. Índice. Como é que eu sei que não tem ninguém? Se isso daqui for. Perdão. Nulo. Então, não tem ninguém. Caixa vazio. E return false.
Ok. Ó, é muito ruim fazer duas vezes a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? Duas vezes a mesma coisa. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer um método interno. Ou seja, um método que só vai ser para os outros métodos. A gente vai fazer ele como método privado. Por exemplo, verificar índice. Recebe um índice e me retorna um booleano. Ele já pode aumentar. Exatamente. Então eu vou pegar isso daqui e colocar aqui. E aqui eu posso fazer só o quê? Se desponto. Se eu não conseguir verificar o índice, então eu retorno. Aí retorno dizendo que deu errado. Retorno falso. Ou então talvez seja mais legível para vocês se verificar índice for igual a falso. Então retorno falso. E é isso daqui eu posso utilizar em todos os outros métodos que eu precisar validar o índice. Ok, finalizar, tá ok. Chamar, tá ok. Pronto, fizemos todos os métodos. Ah, ficou falso. Chegar também tá ok. Pronto, fizemos tudo. Todos os métodos que o projeto pede. Então, ou seja, isso daqui a gente já entendeu um bocado sobre listas e filas. Bora começar a inventar agora. Entendeu? Toda fila tem aquelas catrevagens de guardar lugar, né? Guardar lugar não. Ah, não. Quando chega alguém e pega a frente na fila, como é que a gente chama isso? Hã? Marcação. É, quando você passa na frente de alguém na fila. Furar fila. Furar fila, pronto. Furar fila. Furar fila exige a pessoa que vai tentar furar fila, vou chamar de furão, porque que é uma pessoa, e o besta que é alguém que vai dar a frente para ela. Entendeu? Tudo bem? Então, se você achar o besta na fila, você vai colocar o furão na frente dele. Isso daqui pode dar errado. Em que caso que vai dar errado? Quando o besta não está lá na fila, né? O besta já foi atendido e o furão não vai ter ninguém para furar. O besta não tem pessoas, né? É porque você não. O besta já está lá na fila. O objeto dele, o objeto pessoa do besta já está lá na fila. Porque você vai ter que percorrer a fila procurando por ele. Se você achar o besta na fila, aí você coloca o furão na frente dele. Ok? A ideia é boa. Como é que seria a implementação? Qual a primeira coisa que você vai ter que fazer agora? Encontrar o besta? Como é que você vai achar o besta? Vai ter que percorrer qual vetor? No caso, vamos imaginar só a fila de espera, tá? Percorrer a fila de espera. Então, você vai ter que usar o velho for de guerra, né? Para poder ir elemento por elemento, para saber, será que esse cara é o besta? Será que é o besta? Será que é o besta? Aí você vai procurar o besta. Beleza. Imaginando que você encontrou o besta, você vai ter que precisar de um método para inserir o furão na frente do besta. Tudo bem? Então, antes de você tentar futricar aqui, você precisaria de duas coisas. Ué, será que eu sei inserir numa determinada posição no meio da lista? Por exemplo, vou criar aqui uma lista aqui, certo? Seja a lista, pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem uma lista. Então, você vai precisar de um método para poder, porque você sabe que se você usar o push, você coloca no final. Coloca o shift na frente. Se você coloca um shift na frente. E no meio? Aí você vai lá e, por exemplo, vai no Google, inserir no meio de uma lista em JavaScript. Se você quiser adicionar
um elemento no final do array, use o push. Se você precisar adicionar no início do seu array, use unshift. Se você deseja adicionar um elemento em uma posição específica do seu array, use o splice. Deixa eu pegar os exemplos de código. Então, você precisa saber as coisas decoradas, precisa saber que existe. Então, splice, ó. Splice, posição inicial, 0 e o novo elemento que você quer inserir. Então, bora testar. L.splice, quero inserir na posição 1, ou seja, não é o primeiro elemento, é o segundo elemento. Na posição 1, 0, e vou inserir o 17. Então, se eu perguntar cadê o L, pronto, ó. O 17 ficou entre o 1 e o 2. Então, ele está justamente onde eu quero. Então, eu achando a posição do furão, eu vou usar o splice, passar a posição dele, colocar o 0 e colocar o furão que eu quero inserir naquela posição. Nem eu. Deixa eu ver qual é o que é que o splice faz. Blá, 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 blá. Ó, se quisermos somente adicionar ao array, nós colocamos o argumento 0. Ah, tá, porque ele poderia também remover elementos na hora que eu estou inserindo. Será que se eu colocar 1, ele substitui? Por exemplo, eu vou fazer um splice e ao invés de 0 eu vou colocar 1, e ao invés de 17 eu vou colocar 30. Deixa eu ver aqui o L. Ó, sim, ele tirou o 17 e colocou o 30. Se eu colocar 2, será que ele tira 2 elementos? Talvez isso seja a quantidade de elementos que ele vai remover. Exato. Ó. Isso daqui é a quantidade de elementos que ele vai remover nessa posição. E isso daqui são os elementos que ele vai adicionar. Entendeu? Então pronto. Por isso que antes de você tentar fazer, você precisa saber se você tem as ferramentas. Então as ferramentas que eu precisava era encontrar o elemento e saber como inserir no meio da lista. Pronto, eu tenho as ferramentas. Então bora lá. Então, vou ter que percorrer todos os elementos. Ué, como é que eu percorro as pessoas de uma fila? Vou fazer com índice, né? Porque eu vou ter que saber onde é que o cara fica. Então, eu vou precisar do índice. Então, seja i começando em 0, i menor do que... Qual é a lista que eu estou percorrendo? Espera. Lista, fila de espera. Ponto, length. I mais. Ok. O que é que eu tenho que fazer agora? Saber se essa pessoa dessa posição tem esse nome. Vamos lá, ó. Eu quero saber se essa pessoa dessa posição tem esse nome. Como é que eu pego a pessoa dessa posição? Se ponto, fila de espera, em qual posição? Posição I. Como é que eu pego o nome dela? Ponto get nome. Get nome é um método, né? Então eu tenho que fazer assim. Se a pessoa dessa posição tem esse nome igual ao nome do besta, significa que eu achei o besta. Tudo bem? Ó? Então, assim, estou acessando o elemento da posição I. Isso daqui é a pessoa. Como é que eu pego o nome dela? Através do getNome. Professor, por que eu não posso só usar aqui nome diretamente? Porque nome é o quê? Nome é privado. Então, eu só consigo acessar o nome através do get. E se eu quisesse mudar o nome, eu precisaria usar o set. Para isso que serve o getSet, para controlar o acesso. Então, eu vou pegar o nome, eu vou fazer um get nome. Se o nome dele for igual ao besta, eu sei que eu achei a posição dele, né? Então, a posição dele é qual? Cadê a posição do besta? I, porque foi exatamente na posição I que ele entrou no if. Agora que eu sei aonde está o besta, agora eu preciso inserir o furão na frente do besta. Qual é o método que eu vou usar?
Des, ponto. Fila de espera, ponto. Splice. Não foi o Splice que jogou o cara? Tá. Pergunta, em qual posição que eu vou jogar? E quantos eu vou remover? Nenhum. E eu vou adicionar o furão. Depois que eu achar e adicionar o furão, faz sentido continuar o método? Não. Então o que é que eu posso fazer aqui para pegar o bacon logo? Return. E eu digo que deu certo. Onde é que eu vou colocar o return false para dizer que eu não consegui furar a fila? Aqui no else? Esse else faz sentido? Não. Onde? Aqui dentro? Aqui dentro eu já saí do for? Não, né? Então seria testar o primeiro cara e retornar falso. É só quando eu saio do for. Terminei o for é porque eu não achei o furão. Se eu não achei o furão, eu aviso que eu não consegui furar a fila. Tá? Então vamos tentar furar a fila agora. Ok. Chegou a Maria, a Joana, a Paula, a Juana. Juana era a aluna que eu tinha. Eu não tenho mais nome com 5 letras. A Carla, só tem mulher na fila. A Carla. E agora, ao invés de chegar, eu vou tentar mercantil ponto furar fila. Furar fila recebe 2 parâmetros. O primeiro é o furão, que vai ser o... Quem quer furar fila aqui? Isaac vai furar a fila. É assim, Isaac? Isaac. Vai com que? Isaac vai furar a fila e quem está guardando lugar para o Isaac? É a Joana. Joana está guardando lugar para o Isaac. Entendeu? Bora lá. É para o Isaac. Perdão. É para o Isaac ir para... O Isaac foi o primeiro a ser atendido, né? É porque, na verdade, chamou nos outros, né? E foi finalizado. Então, se eu tirar aqui todos os chamar e finalizar, para a gente só ver a fila. Então, o Isaac foi realmente para o canto, para frente da Joana. Só que estão reclamando, e foram reclamar lá na direção do campus, que estão furando fila. Entendeu? É furar a fila para pegar e ir embora. Então agora não pode ser mais o furar a fila, vai ser o guardar lugar. Ou seja, a pessoa tem que sair da fila. Guardar lugar. A pessoa tem que sair da fila para o outro entrar, porque aí não tem reclamação, né? Tem reclamação? Pode reclamar. Não, estava aqui guardando o lugar dele, mas eu vou embora, não se preocupe não, não vai ficar ninguém na sua frente não. Qual é a única coisa que eu tenho que mudar para ir de furar a fila para guardar lugar? É só tirar, em vez de 0, colocar 1 ali. Sucesso, né? É. Pronto. Agora não dá mais briga. Isaac entra e a Joana sai. Bem? Só que a Joana, como é besta, foi pro fim da fila. Como é que eu mando a Joana pro fim da fila? Reclamar. Não pode não! A Joana foi lá pro fim da fila. Como é que agora eu faço para tirar a Joana e jogar ela no fim da fila? Você poderia fazer de duas rodadas, né? Você não achou a Joana? Sim. Como é que você guarda a Joana numa variável? Let, né? Pessoa recebe ponto fila de espera na posição I. Não é essa que vai sair? Sim. Aí depois de tirar, depois de entrar o novo, você poderia fazer ponto fila de espera ponto push de pessoa. Então você guarda ela, troca as pessoas e depois adiciona ela no final da fila.
Vamos ver se a Joana vai para o fim da fila agora. Joana foi para o fim da fila. Ok? Só que isso aqui tudo dá para fazer de um golpe só. Porque o splice, olha o que é que o splice retorna. O splice retorna as pessoas que foram removidas. Se ele retorna as pessoas que foram removidas, você não precisaria guardar a pessoa. Porque o próprio splice já retorna quem vai sair, né? Let saíram. Saíram foi o resultado do splice. Por que é saíram e não saiu? Porque o splice retorna uma lista, porque podem sair vários, no caso, né? Só que aqui só está saindo um. Então você pegava esse que saiu e botaria no final da fila. Desse ponto fila de espera, ponto push de quem? Saíram na posição 0. E aí pronto, Joana voltou para o final da fila. Ok? Pronto? Saturaram? Bora fazer mais um. Vocês conseguem botar o furão, mas será que vocês conseguem tirar alguém que desistiu? O cara tava lá, esperou 3 horas e desistiu. Desistiu. De quê, mano? Upa! Por quê? Não, vamos do médico, Ah, tá. Então tudo bem. Desistente. Você tem o nome do desistente. Você tem que tirar ele da fila. O que você tem que fazer? É uma coisa, você vai procurar até achar. E achando, o que você vai fazer? Só rodar o splice. O splice também não serve para tirar? Sim. Você tiraria sem ter que inserir ninguém. Mesmo código. Se você entende um vai montando os outros. Desistir é procurar, na verdade. Desistente. E se você procurar, basta remover. Remover seria fazer qual método? Ponto, fila de espera, ponto, splice. Em qual posição? I. Splice. Na posição I. Quantos eu vou tirar? 1. E eu vou inserir alguém? Ninguém. Agora vamos lá. Aí a gente começa a amadurecer. Você percebe que você está fazendo a mesma coisa 2 vezes? Você vai fazer um método só para essas coisas. Exato. Por que é que você está fazendo 2 vezes? Procurando na lista por um nome. E essa tua procura te devolve o quê? A pessoa ou a posição dela? A posição. Então, o que é o método que você quer? Agora para outro método privado agora, porque procurar por nome, exemplo. Recebe o nome e retorna o quê? A posição que ele está, um número. E aí você pega o método que você já tem, ó, o método que você já tem. Só que quando isso acontecer, né, nome, você vai retornar o quê? O próprio I. Não é isso que você quer? Retorna I. Só que pode ter o caso de você também não encontrar. Se você não encontrar, você... Qual é o número que eu dou para quando eu faço uma busca por posição e não encontro? Menos um. Menos um. Agora a gente vai simplificar os nossos métodos pensando nisso. Ó. E já que agora eu já fiz a minha busca, o meu for, eu não preciso mais ter for em outros lugares. Então aqui, ó. Então, int posição recebe ponto procurar por nome de besta. Não é int, né? É let. Aí qual é o meu teste? Se posição for diferente de -1, é porque eu encontrei. Se eu encontrei, é só rodar botar aqui o meu código. Que é fazer o quê? Remover, adicionar em posição. Mesma coisa para cá.
seja posição recebe desponto, procurar por nome de desistente. Como é que eu sei que eu achei? Se posição for diferente de -1, eu achei. E aí, para remover, eu chamo um splice passando posição. Percebe como fica mais fácil quando você começa a tirar todos os focos? E normalmente nesses projetos todos daqui para frente, você vai precisar percorrer a lista. Seja porque você quer procurar se o elemento está, seja porque você quer removê-lo, seja porque você quer manipulá-lo de alguma forma, entendeu? Só que ao invés de todos os métodos você ter que fazer um laço, o que é que você faz? Centraliza o laço num canto só para procurar o elemento. E aí você vai fazer o que você tiver que fazer com ele, seja remover, retirar, inserir, gastar, ou o quê. Então você centraliza o laço num canto só. E aí provavelmente você vai precisar de um laço por projeto. Entendeu? Porque aí você sabendo se ele existe, é muito mais fácil manipular se tiver que manipular. Legal, pessoal? Então pronto. Com isso daqui, vocês já tem conteúdo para fazer a maioria dos projetos da disciplina. Então, esse daqui é aquele projeto que é o ponto de flexão. Ou seja, porque pega tudo que a gente aprendeu de base, o que é variável, o que é referência, laço, nulo, e combina com o que é mais relevante, o que é o algoritmo, né? Que é manipular as coisas dentro de laço. Terminou isso daqui, entendeu? Pronto, acabou a sua disciplina. Então você pode dizer, não, até aqui eu entendi direito, não tem mais obstáculo. Pronto. Beleza, estamos já no rumo da aprovação. Honestamente, dificilmente você consegue fazer os exercícios desse módulo ser reprovado. Aí vocês percebam que a gente teve toda uma construção de 2 meses para poder chegar aqui. Entender como é que as coisas se encaixam, objeto, gets, sets, nulos, arrays, inserir, manipular, remover, e tudo mais. Então, assim, é só mais um esforçozinho e aí pronto, aí é só alegria pro resto do semestre. Tudo bem, acho que hoje já foi coisa suficiente, vou terminando por aqui. Tudo bem para vocês?